Pastor, igreja de finanças, vamos Amém. conversar um pouco sobre Amém. isso? Né, todo conhecimento pastoral, bíblico e empresarial, em bancário que o pastor tem. Dízimo, pastor, não deveria ser um assunto assim, Um né? tabu. Um tabu. Não deveria ser também um escândalo, porque eu vejo o dízimo não como uma obrigação, mas sim um agradecimento, né? Assim como gratidão por aquilo que Jesus fez por nós na cruz. Muitos falam assim, dê seu dízimo e Deus vai dar o melhor para você, né? Deus já deu o melhor para a gente, que é Jesus Cristo, né? Com certeza. Cristão deve ser dizimista, pastor? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, mas se alguém tem uma dúvida, pastor. O dízimo, meu Deus, né? É algo tão glorioso, né? Porque as pessoas, aí muitos, para pregar contra o dízimo, se apoiam na questão de que o dízimo é da lei, que o dízimo é do Antigo Testamento, né? Mas o cristão deve sim ser dizimista, porque dízimo vai atrair bênçãos para as nossas vidas, né? Mas explicando aí um pouquinho, né, da questão do dízimo. O dízimo, ele não é só da lei. O dízimo está na lei, está nos mandamentos, mas o dízimo nasceu no coração de Abraão antes que houvesse lei, né? Abraão foi chamado amigo de Deus e foi chamado pai da fé. Então, Abraão, eu creio que não é que nasceu no coração de Abraão, mas Deus colocou no coração de Abraão o desejo de dizimar para mostrar que isso é coisa boa, que isso é bom. Então, numa viagem meio doida minha aqui, né? Não, isso não é doutrina, mas numa viagem minha aqui, assim, de uma forma legal de compreender essas coisas, Deus ele não é surpreendido por nada, né? Porque Deus é eterno e ele é onisciente. Então Deus não é surpreendido por nada. Ele não foi surpreendido pela atitude de Abraão ao entregar o dízimo. Mas é como se, né, nessa viagem minha aqui, é como se Deus falasse: olha, Abraão ele dizimou e por ele ter dizimado, eu abençoei tanto ele. Quer saber o que eu vou fazer? Eu vou colocar isso na lei, né? Então, quando veio Moisés, eu vou colocar na lei agora, né? Que o povo tem que dizimar para eu poder abençoar todo mundo como eu abençoei Abraão. Então, o dízimo ali no coração de Abraão, ele era um ato de gratidão e um ato de fé, né? Um ato de gratidão por tudo que Deus já havia feito na vida de Abraão e um ato de fé porque Abraão sabia do que Deus ainda iria fazer na vida dele, né? Aí você vai ver depois, antes ainda da lei, Jacó, o neto de Abraão, quando ele foge, né, da presença de Esaú, ali do irmão dele, quando ele foge, e então quando ele chega e ele começa ali, né, na terra, né, de Labão, né, quando ele chega ali, então ele faz um voto a Deus, ele fala: Senhor, se o Senhor me abençoar, porque agora eu estou sozinho, não tem mais minha família, eu fugi. Se o Senhor me abençoar, eu vou dar o dízimo de tudo. Seguindo o exemplo do avô dele, Abraão, né? Então você vê que ali também não existia lei. E quando ele faz esse voto a Deus, ele não tinha nada. E o que nós vemos, o tanto que Jacó prosperou. O tanto que Jacó prosperou por causa desse voto que ele fez a Deus. E não havia lei, né? Então depois, quando então chega a lei, eu vejo que Deus estabelece o dízimo como mandamento, como uma forma de poder abençoar o povo, porque o amor ao dinheiro é avareza, e a avareza é idolatria, e os idólatras não herdam o reino de Deus. Então Deus estabelece o dízimo como uma forma de que o amor ao dinheiro não tivesse espaço no coração do povo de Deus. Esse é o ponto. Ele estabelece o dízimo para que o povo não se apoiasse nas suas finanças, mas em Deus, que é o nosso provedor. Esse é o ponto do dízimo. E outra coisa interessante é que as pessoas, mas Jesus, ele ali, né, o fim da lei é Cristo. E Jesus, ele aboliu a lei, mas espera aí, Jesus, ele diz que nem um jota, nem um tio seria tirado da lei, né? Outra coisa também que Jesus diz é Mateus 23, quando ele cita o dízimo ali. Jesus citou o dízimo? Sim, o dízimo está no Novo Testamento. Jesus cita o dízimo. Quando ele fala, né, pros fariseus ali, eles falam: vocês dão o dízimo de tudo, mas vocês não exercem a fé, a misericórdia e o juízo. Então vocês devem exercer a fé, a misericórdia e o juízo e não deixar de dizimar.
Ele fala, façam estas coisas e não omitam o dízimo, Jesus diz. Então Jesus ele deu o aval para o ato de dizimar. Ele deu o aval dele, né, para os fariseus ali que eram dizimistas fiéis. O povo judeu é um povo fiel nos dízimos, né? Muita gente não sabe, mas quando, né, o povo de Deus, ele sempre foi perseguido por ser um povo próspero. E ele é um povo próspero porque é um povo dizimista, né? Então muita gente não sabe, mas a vida inteira foram perseguidos por isso. O holocausto, antes de ser o holocausto, antes dos judeus serem levados para campos de trabalho, que depois se transformaram em campos de concentração e depois foram mortos ali, né? Antes de tudo isso, os nazistas começaram ali então a estabelecer leis, né? O governo alemão começou a estabelecer leis que os judeus não poderiam mais ter um comércio, não poderiam mais ser patrões, porque tudo onde o judeu colocava a mão prosperava. O judeu começava um negócio, ele prosperava. O judeu queria abrir qualquer comércio, ele prosperava. Os judeus eram empresários, eram patrões. Então o governo ali começou a fechar o cerco neles por inveja de um povo próspero, porque achavam que aquele povo estava roubando oportunidades do povo alemão. E, na verdade, aquele povo tinha uma promessa, que tudo onde colocar suas mãos prosperaria. Mas eles tinham um mandamento, deem o dízimo de tudo. O dízimo é primícia, né? Aí você vai ver também, ali no livro de Atos, quando Cornélio, ele está orando, era um homem justo, né? E ele está orando, e ali um anjo do Senhor se manifesta a Cornélio e diz para ele, né? Para ele chamar Pedro, que Pedro viria falar de Jesus para ele, para que toda a família dele fosse salva. Mas o que o anjo fala para ele, quando o anjo se apresenta, o anjo diz para ele, Cornélio, as tuas orações e as tuas ofertas estão diante de Deus. As tuas orações e as tuas ofertas, elas sobem para a memória diante de Deus, né? Outra coisa, Jesus, quando ele está ali no templo, né? Quando aquela viúva pobre faz aquela oferta de 2 pequeninas moedas, que era tudo que ela tinha. Então ali, o texto diz que Jesus, ele observava a forma como as pessoas lançavam a sua oferta. Então veja só, Jesus ele podia estar ali naquele momento no templo pensando assim, passa logo essa fase aí da oferta, porque eu quero ensinar, eu quero trazer minha doutrina, eu quero ensinar o meu evangelho, né? Não, Jesus ele estava atento ali, observando as pessoas ofertando, observando as pessoas trazendo o seu dízimo, a sua oferta. Eles estavam na sinagoga de judeu. O que eles levavam? O dízimo. Eles levavam o dízimo, né? E também ofertas. E ele disse que aquela viúva ali lançou mais do que todos os que lançavam quantias grandes, porque eles lançavam do que sobrava. E ela lançou todo o seu sustento. Então Jesus ele mostra que a questão não é quantidade, mas a questão é o nosso coração, a nossa gratidão. Então o dízimo é um ato de gratidão, é um ato de amor, né? Meu Deus do céu, né? Eu ouvi esses dias um pastor, né, dizendo algo assim, ele falou: quem não foi alcançado na fé através de uma igreja? É isso que eu ia falar, pastor. As pessoas têm um pouco de tabu sobre o dízimos e oferta por causa de algumas denominações que fazem isso de um abuso, né, Sim. das pessoas. Tanto que na nossa igreja a gente aprende a dizimar, a ofertar por amor. Que nem você falou, ó, nossas igrejas de Pedreira, de Serra Negra, né, os retiros não são cobrados. Sim. Né? O pastor José falou que na pandemia foi gasto quase R$ 25.000 com medicamento, com consulta, né? O dízimo e oferta é para isso, né, pastor? Para o mantimento da casa de Deus, que na casa de Deus possa dar suporte aos seus membros, da comunidade local, né, pastor? E muitos usam o dízimo como barganha. Sim. Como barganha, não, mas o dízimo é isso, né, pastor? Para servir a casa de Deus, né? O dízimo, ele foi estabelecido ali como sustento, né, dos que trabalham na obra e o sustento da casa do Senhor, né? Então o dízimo foi estabelecido dessa forma. A igreja, ela tem pessoas registradas que trabalham na igreja, né? A igreja, ela tem água, luz, telefone. A igreja tem ar-condicionado, já pensou, né? No verãozão aí. Então a igreja, ela ajuda muitas pessoas. Veículos que vão buscar as pessoas nos bairros. E não podemos aqui misturar veículos, né? Combustível, tanta coisa, manutenção dos carros. Só que não podemos misturar as coisas. Existem
boas igrejas como é a nossa, que promove mesmo esses atos de amor, né? Esses atos de amor, para chegarem na casa de quem precisa, custam dinheiro, custam valor, né? E esses valores, eles são ali, chegam, né, à igreja através dos dízimos e das ofertas dos membros. Só que existem muitas igrejas hoje, né? A palavra fala, né? Existem homens amantes de si mesmo, cujo Deus é o próprio ventre, né? Então existe sim denominações que fazem o povo como se fosse gado, né? Que abusa do povo. Mas, por exemplo, nós temos a nossa igreja ali, uma igreja séria, um ministério sério. Nós ajudamos muitas pessoas, né? E não com cesta básica, porque cesta básica é o básico, o nome já diz. Não, nós fazemos muito além, né? Famílias que necessitam, fazemos ali uma boa compra no mercado para essas famílias, né? A família, a luz vai cortar, vamos pagar a luz dessa família. Já ajudamos a pagar aluguel de irmãos, né? Você já disse, nossos retiros não são cobrados. Por quê? Porque tem pessoas que não podem pagar. Então vamos promover um retiro, vai custar R$ 30 só por pessoa. Mas tem pessoa que num momento, num mês, não pode tirar R$ 30 do seu orçamento. Então, se estabelecemos ali um valor, por mínimo que seja, vamos, né, a gente vai estar impedindo alguém de participar. Então, não cobramos nada de ninguém. Batismos, né? Eu ouvi outro dia que tem igreja cobrando batismo, né? Então, o que eu penso em falar, eu não quero falar aqui do que eu penso de igreja que cobra para fazer batismo, né? O pastor José brincou outro dia, né? É que a água está muito cara, né? Meu Deus do céu! Então, é o absurdo dos absurdos o que tem acontecido por aí. Mas nós fazemos parte de uma boa igreja, de um corpo sadio, né? A igreja é o corpo de Cristo e cada membro do corpo aqui deve ter aí deve receber essa ajuda da igreja, né? Lógico que isso deve ser muito bem avaliado, né? Não vamos pagar a conta de luz daquela irmãzinha que vai no salão toda semana fazer cabelo e unha, né? Não vamos aí, né, pagar o aluguel daquele irmão que está andando de carrão com uma parcela de 2.000 por mês. Não, tem que ser analisado. Os Quem mais precisa de verdade. necessitados, né, pastor? Quem precisa de verdade.